Pessoal, estamos aqui com mais um podcast e esse podcast hoje promete porque será uma bênção porque vocês vão ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos aqui alguns convidados e todos eles são missionários, tá bom? E vocês vão ouvir a história de cada um deles. Não esqueça de vocês deixarem um like, se inscrever no canal e também compartilhe e será uma bênção. Então eu quero apresentar hoje aqui para vocês, vamos lá, eu tenho aqui o Carlos que está aqui. Carlão, tudo bem com você? Sim, tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. E nós temos também o Daniel, certo, Daniel? Tudo certo, firmão. Firme. E temos também uma convidada que está meio escondidinha, que é a Sara. Oi, Sarinha. Paz. Tudo bem com você? Tudo na Santa Paz? Tudo na bênção. Certo, tudo na bênção. Então cada um deles vão contar a história e eles vão dizer o que é que Deus tem feito na vida deles de forma individual. Então vamos lá. Um por vez. Carlão, você está lá na base em Trindade. Sim. Sim? E lá é uma base missionária. A MCM, ela... MCM. Missão Cristã Mundial. Certo. Ela foi criada por um conjunto de pastores. Sim. Juntamente com o pastor Zé Rodrigues. Sim. Que hoje é o pastor da MCM. Ele não é o presidente, né? Sim. Mas é o pastor da MCM ainda. Sim. As direções vêm dele. Uhum. E ela tá nessa... A MCM tem uma pegada de povos não alcançados. Sim. Na zona 10x40 ali. Sim. Né? Ela, principalmente, África, Ásia. Sim. Nós cremos, né, missões em outras partes do mundo também, mas a MCM foca principalmente, assim, posso dizer que mais de 80% dos seus recursos Sim. em povos não alcançados, especificamente povos islamizados. Sim. E povos tomados ali pela população hindu. Uhum. E é bem forte o nosso trabalho com viúvas, né? Viúvas Sim. E órfãos. Eu acho que o carro-chefe da MCM se volta para viúvas e órfãos. Sim. Né? E nós estamos ali servindo na base, em Trindade, fica perto ali de Goiânia. Sim. E muito felizes. E você tá lá há quanto tempo? Eu conheci a MCM já há muitos anos, né? Sim. Eu já fiz escola uma outra vez, eu não terminei, não cheguei a terminar. Eu saí na época para trabalhar e depois comecei a fazer faculdade em 2018. Aguenta a mão. Daniel, como que você chegou lá na base? Eu cheguei na MCM esse ano. Sim. Só que também eu conheci a MCM já tem bastante tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. O Carlos, quantos anos? 27. 27, certo. Eu conheci a MCM em 2016, 2015, entre 2016. Sim. E desde quando eu conheci, eu recebi, né? Sim. Esse chamado. Sim. Deus revelou que esse era o meu propósito, ser missionário. Só que somente no início desse ano Sim. que Deus me levou, né? A estar fazendo esse período de escola. Sim. Fizeram um convite para você? Assim, primeiramente em 2016 foi um convite do Espírito Santo, né? Sim. O Espírito Santo, através de ministrações de pastores da MCM, Sim. Eles contando toda a vivência deles, né? No campo missionário, isso queimou em mim. O Espírito Santo foi revelando que esse era o propósito que ele tinha para a minha vida. E desde então Deus foi me direcionando a fazer a escola. Só que eu nunca me coloquei em disposição. Sempre ia acabando me submetendo aos meus sonhos pessoais, né? Não conseguia me submeter ao propósito, ir fazer a escola. Somente no início desse ano que eu realmente me submeti a esse propósito. Sim. Ô Sara, então, você tem 17 anos, certo? E você, como que você chegou até a base? Então, ano passado eu estava terminando o ensino médio quando o Senhor me chamou. Sim. Porém, não foi um chamado específico para a MCM, foi um chamado a respeito de missões. Sim. E foi um ano onde foi muito falado, eu ministrava bastante aos meus discípulos sobre abrir mão de tudo pelo chamado.
E eu não conhecia a MCM, não fazia ideia do que era a MCM, da existência. E o senhor tinha me chamado já para missões e tudo mais, mas eu não imaginava que seria para um futuro tão breve, né? Certo. Só que em agosto, a minha apóstola, nós trabalhamos com igrejas aliançadas, e aí a nossa cobertura comentou um pouco, né, sobre o Júnior estar lá e tudo mais, ele estava terminando. Sim. E com um projeto de missões. Sim. E aí foi onde a gente começou a conhecer um pouco mais a MCM, né? Sim. Que aí eu ainda não conhecia nas redes sociais, não tinha achado nada, mas ela foi lá e começou a falar um pouco mais, e aí foi onde surgiu esse interesse. Eu não conhecia, até agosto, setembro do ano passado, eu não conhecia a MCM. Certo. A Sara falou, né, que a Sara e o Daniel também falou, tá? De sentir a chama do Espírito Santo a arder dentro de vocês. Tá? Quero dizer para vocês o seguinte, que tem pessoas, tem jovens que não sabem como que é sentir a voz do Espírito Santo, sentir a chamada, porque biblicamente todos nós temos um chamado. Sim. Eu fui chamado quando eu tinha 11 anos de idade. Tá? Então, as pessoas que me acompanham sabem que eu senti esse arder no meu coração aos 11 anos. Depois Deus foi confirmando com o passar do tempo. Mas eu quero que vocês expliquem. Hoje vocês são novos, têm 20 e poucos anos, tá? São novos, mas explicam aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Carlão, quero perguntar para você, como que foi essa chamada pelo Espírito Santo que você teve? Eu creio que pode haver esse chamado sobrenatural, né? Sim. E quando a gente volta, na Bíblia diz que muitos são chamados, nem todos, né? Mas muitos, eu creio que muitos mesmo são chamados. Sim. Poucos escolhidos. Sim. Eu creio que a escolha de Deus depende de uma resposta nossa. Sim. E a Bíblia diz que seja a paz o guia das vossas almas, né? Sim. E eu acho que o Espírito Santo trabalha muito com a paz. Sim. Quando te falta paz de espírito, meu pastor até fala muito isso mesmo. Em silêncio. É porque você está na direção errada. É como se fosse um alerta. Sim. O que é a paz de espírito, né? Explicar para ficar fácil da pessoa conseguir discernir. Sim. A Bíblia diz, não sejais de ânimo dobre. Tiago diz, vós pedis e não recebeis, porque pedis para as vossas próprias coisas. Sim. Pedis a sabedoria que o Senhor dá livremente, não porém duvidando. Sim. Homens de ânimo dobre. Então a Bíblia inteira, depois lá em Salmos, a Bíblia fala, faz o meu coração inteiro. Quando existe duas opções no seu coração, sim, ou duas saídas, você começa a cogitar, a Bíblia diz cochear entre dois pensamentos. Duas opções. Duas opções. Isso é a falta de paz de espírito. Sim. A paz de espírito é a certeza na consciência e a convicção de que está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E eu creio, o chamado de Deus na vida de uma pessoa, sim, ela é desde a eternidade passada. Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele ainda antes da fundação do mundo. Sim. Em Cristo, né? Sim. E nós começamos a pescar pequenas coisas ao longo do caminho que vão... É como se fosse um quebra-cabeça que Deus vai montando, sim, na sua frente, que se você tiver percepção espiritual, você vai conseguir reparar. Uhum. Eu, desde pequeno, estive envolvido com missões porque a minha igreja ela foi formada por um pastor missionário. Sim. Pastor Ari Skates, sim, lá da Shalom, comunidade cristã. Sim. Ele veio dos Estados Unidos, sim, e assim, sem nada, ele tem uma história linda. Uhum. Pastor Ari... Ele está no Brasil? Está no Brasil, sim, tá bem. Uhum. Pastor Ari já tem 80 e poucos anos, sim, mas a pastora Helena, eles são, até hoje, eu não estou assim, eu sou aliançado com a Shalom, sim, porque minha mãe é de lá, uhum, e nós estamos aliançados ali para sempre, são a nossa família, sim, mas há alguns anos já eu caminho com o bispo, que é o pastor ali, um dos pastores da MCM, sim, mas o pastor Ari continua sendo uma referência muito grande, é um homem que deixou os Estados Unidos há 50 anos atrás, imagina, vir para o Brasil. sim.
Então essa chama, esse ambiente missionário, sim, eu tive contato com ele desde muito cedo. E o Senhor, todas as vezes, ele me entregava, às vezes uma história de um missionário que eu escutava. Sim. E o Senhor vai falando, assim como Samuel, ele vai falando até que você entenda que é ele que está te chamando, sim, né? E eu comecei a ficar muito inquieto com as coisas normais. Eu via que todos os jovens estavam seguindo um rumo na vida. Sim. 99% das pessoas vai seguir. Eles estavam escolhendo as suas mulheres para casar, ali sim, dentro da igreja, sim, ou começando a trabalhar, estudar, sim, construir uma família, construir. Aqueles que ingressavam no ministério já estavam ali com as suas células e tal, tudo tal. E parecia que eu era um outsider. Eu tava fora de tudo. Eu acho que o Júnior sabe o que eu tô falando. Parece que a gente é um ET. E o Senhor sempre falava comigo a respeito de missões, e quando eu ia para a Bíblia, a maioria das palavras era a respeito dos gentios, né? Sim. A palavra gentil significa nações. Certo. E eu estava orando, depois de muitos insights de Jesus na minha vida e dessa inquietação no meu espírito, sim, mais ou menos ali entre 16 e 17 anos, eu estava terminando o terceiro colegial. Estava numa época de escolha, né? De rumo de vida mesmo. Sim. E eu fiz um jejum de 21 dias. Eu já vinha de alguns jejuns. Sim. E estava comendo uma vez só por dia. E orando todas as madrugadas, a madrugada inteira. E no 19º dia, o 20º, estava terminando já. Eu estava orando, pedindo Jesus santidade, pedindo para que ele me aproximasse dele, que ele marcasse o meu coração. Sim. E o Espírito Santo falou comigo depois, é por isso que eu falo que não é sobrenatural. Eu já tinha o chamado, sim, eu já caminhava para esse chamado, Jesus já falava comigo, eu já estava em obediência. Você já tinha aquela chama. Isso, eu já sabia que sim, seria isso. Sim. Só que eu precisava de uma coragem maior para tomar essa decisão, e o Espírito Santo falou comigo, eu escutei a voz sim, dele. Ele falou comigo, abre em Efésios 3, capítulo 8. Isso vai sim, fazer 11 anos, até hoje eu lembro disso. Sim. E lembro do que está escrito, né? A mim, o menor... Eu tinha acabado de fazer uma oração. Sim. E eu disse assim, Senhor, como é que eu vou cumprir essa obra? Eu sempre fui um menino assim, daquele bagunceiro, levado, né? Sim. Com a mãe, eu falei assim, eu não tenho perfil, né? E tal, eu sou o menor de todos os santos. Eu tinha acabado de falar essa frase. E ele falou comigo, abre em Efésios 3, capítulo 8, e lá está escrito assim, a mim, o menor de todos os santos, sim, me foi dada a graça de apresentar as riquezas insondáveis de Cristo aos gentios. Amém. E a partir dali, eu comecei a caminhar e procurar... Você entendeu o recado. Isso, que era comigo, e ele ia usar da minha pequenez, ele ia usar de tudo aquilo que eu tinha passado, sim, e ainda ia passar, sim, mas que o chamado era missionário e era transcultural. E eu comecei a caminhar nessa direção. E aí foi um processo. O Daniel, e para você, o que é essa chamada aí pelo Espírito Santo? Foi algo sobrenatural? Para mim foi através de um relacionamento, né, com o Espírito sim, Santo. Sim. Através da sensibilidade que é gerada, né, na oração, sim, na leitura da palavra, nas práticas espirituais, né? Sim. É gerada uma sensibilidade à voz, né, na consciência. Sim. A sua consciência é o Espírito de Deus ali te alertando, né? Sim. Te comunicando. Sim. E foi através dos meus 16, 17 anos, eu sou filho de pastor. Sim. Nasci dentro da igreja. Tá. Só que a minha busca... Berço evangélico. Isso. Né? Sim. Só que a minha busca iniciou a partir ali dos meus 15, 16 anos, que eu comecei a ir para a igreja e a buscar a Deus por livre e espontânea vontade, né? Sim. Se batizar. Não por conta da obrigação dos meus pais, né? Mas sim porque através daquele momento ali Deus começou a gerar, né? Um relacionamento, eu comecei a adorar a Deus. Sim. De uma forma que eu comecei a sentir a presença dele. E nesse contexto de buscar, eu comecei a frequentar algumas igrejas, né? Sim. E na igreja do Evangelho Pleno, lá em Brasília, sim, estava ministrando o pastor Sula, pastor da MCM. E nessa ministração ele ministrou sobre a vivência dele que ele teve no Nepal. Sim.
com as crianças no Nepal, e isso foi algo que me marcou. Uhum. Tudo aquilo que ele falou foi algo que Deus foi confirmando ali, que foi para aquilo que Deus me chamou. Certo. Para estar no campo missionário, para estar vivendo uma vida não para mim, mas para o outro, né? Uhum. E através daquela ministração ali, o Espírito Santo foi me levando. Sim. Foi me levando a conhecer a MCM. Após essa ministração, eu tive, né, a disposição de estar buscando conhecer mais. Sim. Foi onde eu tive na MCM a primeira vez, numa tenda de adoração que tem lá. Sim. Que são 24 horas por dia. Uhum. E nessa tenda de adoração, Deus, a primeira vez que eu estive lá, Deus foi mostrando para mim, né? Uhum. Que era aquele ambiente, que era na MCM, que Deus ia me alinhar com o propósito dele. Uhum. E foi através de busca, né? Certo. Através de busca, de relacionamento, que essa chama ela foi cada vez mais acesa, né? Sim. Ô Sara, me explica pra gente, por favor, como que é essa chamada, que como eu já falei no começo, as pessoas têm tem jovem que tem dúvida, tá? Então por isso que eu faço questão de perguntar. Mas para você, eu sei que de Deus fala, Deus chamou na verdade todos os homens no passado de forma diferente, né? Então hoje Deus continua usando a gente de forma diferente, cada um na sua individualidade. Para você, Sara, você é filha de pastor, filha do apóstolo Eliseu, certo? E então quer dizer que o seu pai te obrigou você a fazer essa escola de missões. Foi assim que aconteceu? Ixi, meu pai nem queria que eu fizesse, na verdade. Ele não queria? Porque, ele queria, né? Mas assim, eu sempre fui muito apegada a eles, né? Sim. Nunca fui pra fora de casa, dormi fora de casa, nada disso. Então isso foi um pouco difícil. Mas a chamada de Deus na minha vida surgiu através de posicionamento, sabe? Sim. Porque eu nasci em berço evangélico. Sim. E desde muito cedo, desde criança, eu já fui muito inserida no altar. Sim. Então, em tudo que tinha na igreja, eu estava envolvida. Comecei a assumir responsabilidades muito cedo na igreja. Sim. E crescendo ali, naquele ambiente, a minha igreja é uma igreja que trabalha em aliança com outras igrejas. Trabalha com célula? Sim, trabalha com célula. E você é líder de célula? Eu sou líder de célula. Mas nós fazemos alguns trabalhos missionários, mas não com o foco, com o finco de nações. Sim. Nunca foi algo presente. A gente Sim. faz alguns trabalhos missionários, faz alguns... apoia, né, algumas causas. Na pandemia a gente fez alguns trabalhos, mas nunca assim, conhecendo o que realmente é missões. Sim. Mas a partir do ano passado, eu estava terminando o ensino médio e o Senhor despertou muito isso no meu coração, sobre o ID. Uhum. Foi testificando assim, várias coisas, vários eventos que foram tendo. Sim. A gente começou a pegar mais firme nos impactos regionais que Sim. tinham na cidade. E o Senhor começou a me usar um pouco nessa questão de chamado. Uhum. Eu sempre falava muito com os meus discípulos sobre abrir mão de tudo pelo chamado. Dizer sim para o chamado, mas Sim. na minha cabeça ali. Sim. Chamar abrir mão de pessoas, de amizades, de estar em alguns lugares. Sim. Mas a partir do momento que o Senhor me chamou para isso, Sim. eu nunca imaginei que seria algo assim. Uhum. Ano que vem. Sim. Porque até porque pra já. Sim, até porque eu tava no ensino médio ainda, Uhum. muito nova. E o Senhor ministrou ao meu coração sobre essa questão do chamado. Como eu falava, como eu pregava que eu teria que abrir mão de tudo pelo meu chamado, Sim. se na hora de realmente abrir mão do meu tudo, eu não queria abrir. Uhum. E ali foi uma questão de confronto pra mim e de posicionamento, sabe? Sim. E aí foi onde eu me posicionei, aí foi tudo testificando. A nossa apóstola veio falar comigo sobre essa questão de que ela tinha ido lá e tinha visto, né? Sim. E aí eu falei assim, mas é algo muito impossível pra agora, né? Porque eu não vou nem na esquina de casa sozinha, que meus pais não deixam. Sim. Dormir fora jamais. Sim. E aí eu, conversando com o Senhor, falei assim, tá bom, Deus, eu estou disposta a ir. Uhum. Mas se os meus pais deixarem, né? Sim. Porque eu sabia dentro de mim que eles não iam deixar. Sim. Então foi bem tranquilo. Se houver isso. uma concordância, né?
pra mim foi muito tranquilo falar assim, Deus, eis-me aqui. Porque eu sabia que eles não iam deixar, né? Sim. Só que o Senhor foi trabalhando no coração da minha mãe. Sim. E do meu pai. Sim. E eles falaram assim, tá bom, a gente criou você pra isso, a Quando gente você vai. menos imaginou, Aí eu falei, eles não concordaram. acredito. E foi onde foi tudo testificando, tudo desenvolvendo. Sim. E aí fui parar na MCM. Certo. Então quando você menos imaginava, o seu pai concordou, aceitou a enviar você, abrir mão de você. Eu acho que na cabeça dele tava tendo a questão do... alguns conflitos na política, né, ano Sim. passado. E assim, Sim. eu acredito que na cabeça dele, ele falava assim, não, eu vou... A gente conversou com o pastor Rodrigo e tudo mais. Sim. Você vai, mas eu acredito que assim, na cabeça dele ia estourar uma guerra dia 1º de janeiro e aí não ia ter como viajar e Sim. tudo mais. Eu acredito que foi assim, sabe? Ele deixando, mas não querendo ao mesmo tempo. tanto que foi muito difícil. Pra E, nós. e aí você voltou agora. Eu venho pra cá, pra São Paulo, Sim. por conta de algumas coisas da igreja, né? Sim. A gente entrou em concordância com o pastor Rodrigo. Uhum. Em alguns trabalhos da igreja, eu venho pra cá. Certo. Abrir mão do quê? O que você abriu mão para você aceitar o chamado? Eu creio que cada um vai, dependendo do chamado, o nosso chamado, por exemplo, transcultural, pelo menos o meu do Daniel, Sim. a Sara tá lá na base, tá vendo ainda. Ela é novinha ainda. É nova. Sim. Quando eu fui chamada com 17 anos, eu não tinha noção. Deus vai te mostrar no caminho, né? Sim. E eu larguei agora, por último, quando eu fui vir pra base, eu tava estudando medicina, né? Uhum. E o Senhor... Mas entre indas e vindas, esses dois pensamentos... Muitas vezes as pessoas acham que missionários são super-heróis, né? Sim. Nós somos homens normais, com as mesmas debilidades de um cristão comum, com as mesmas fraquezas, com os momentos de angústia muito parecido. Sim. As pessoas muitas vezes olham pra gente que deixou alguma coisa pra trás e enxergam super crentes e tal, e não existe isso. Na verdade... A graça do Senhor é que permite com que a gente caminhe um nível de renúncia um pouco maior. Sim. Tem pessoas que vão ter que deixar a faculdade para trás. Você deixou que ano da faculdade? Eu fiz 2 anos de medicina fora do Brasil e estava terminando um ano aqui. E eu tinha uma bolsa, né? Sim. Eu estava estudando lá em Campo Grande, tinha uma bolsa. E o Senhor pediu para eu não trancar, para eu deixar. Sim. Porque eu não ia voltar mais por esse caminho, era para eu queimar as carroças. Sim. Mas eu creio que tem pessoas que vão ter que entrar na medicina para cumprir o propósito. Isso não tem muito a ver com o chamado missionário. Não tem a ver com o chamado de propósito pessoal. Sim. Eu creio que existem 2 esferas. Sim. Deus, ele tem um plano global, no qual a igreja está inserida e ela tem que cumprir esse propósito. Sim. E Deus tem um propósito pessoal. A Bíblia diz em Salmo 139 que ele escreveu todos os dias nossos no livro dele, e nós ainda nem existíamos. E existe um propósito pessoal. Por exemplo, existem pessoas que estão trabalhando como pastores hoje que deveriam ser médicos. Deus nunca quis que ele fosse pastor. Existem missionários que estão no campo que Deus nunca quis que eles estivessem no campo. Que Deus queria que ele fosse um empresário. Mas existem algumas pessoas que também estão fazendo medicina e não deveriam. Existem alguns milionários que não deveriam ser milionários. Eles deveriam ser pastores. E é por isso que a nossa geração é a geração que tem mais remédios psicotrópicos. É a geração que busca uma alegria química. Tanto nas drogas lícitas quanto nas ilícitas. É a geração que mais tem suicídio. Por quê? Porque na ânsia de correr atrás daquilo que Deus não te pediu para correr atrás, nós nos perdemos. E cada um de nós deixou uma coisa, mas não que seja necessário. Entende, pastor? No meu caso, o Senhor me disse claramente. E eu ainda deixei um pouco... eu fiquei relutando, porque era uma coisa importante. Eu tinha
eu lutei muito para conseguir isso, né? Uhum. Porque quando eu vim fazer a missão a primeira vez, eu acabei tendo que voltar, aconteceu algumas coisas. Eu acabei tendo que voltar, falei, cara, não é para mim isso, não vou suportar. Eu nunca tive mantenedor, a minha igreja não me mantém. Os meus pais não me mantêm 100%, né? Sim. Eles me ajudam no que pode, mas eu nunca também vou cobrar isso deles, nem dos meus pastores, porque isso é uma decisão pessoal. Uhum. E ao contrário de muitos, eu nunca tive mantenedor, então eu ficava com medo. É normal ter medo, né? Sim. Abraão teve medo. Sim. Quando veio a fome, ele desceu pro Egito. Insegurança. 2 vezes, né? Porque o chamado, ele muitas vezes você vai ficar só na mão do Senhor, e eu não estava preparado. E andar sobre as águas. Andar sobre as águas. Sim. E eu não estava preparado ainda para assumir essa posição de dependência. Uhum. E eu acabei desistindo. Eu vinha, voltava, eu estava sempre inserido, mas não pisava na água mesmo. Eu sempre ficava com a segurança. Então eu tentei negociar por muitos anos com Deus. Não, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, que é o que todo mundo me fala hoje, mas você pode ir como médico. Eu falava isso para Deus, eu falei isso muitos anos para Deus. Só que o Senhor não me queria como médico. Você estava enganando a você mesmo, né? Até que o Senhor me deu um ultimato. E eu já não tinha mais paz nenhuma. Eu não conseguia dormir, eu fiquei dias sem dormir. Meses sofrendo, assim. O meu pastor, além de pastor, ele é um excelente psicólogo, tem várias formações. E eu estava muito mal, falava com ele, falava com meus pais. Estava muito mal, mesmo uma vida aos olhos dos outros perfeita, né, para um jovem. A minha família não tem dificuldade financeira, graças a Deus. E fazendo medicina com uma bolsa, tudo bem, uma das melhores faculdades do país. E eu não tinha paz nenhuma. E quando eu coloquei tudo aos pés de Jesus, graças a Deus, eu perdi a segurança, vamos dizer assim, mas eu encontrei a paz nele, né, na palavra dele. Meu irmão. Então, todos vocês, se vocês querem fazer a vontade de Deus, tem que andar sobre as águas. A nossa vida como cristão é insegura, ao modo de dizer, insegura aos olhos do homem e seguro nas mãos de Deus. Essa é a nossa vida. É assim, Sara? É assim, Daniel? É isso aí. Daniel, na sua opinião, o que aconteceu que você teve que abrir mão? O meu contexto de vida sobre missões, eu já recebi o chamado novo, né? Desde os meus 16 anos, quando eu entrei na MCM, a gente já teve o conhecimento da escola, né? E desde então Deus falou que era para mim fazer a escola. Só que eu novo, né? Estudando, ainda com vários objetivos, vários planos. E sabia que quando eu entrasse ali na escola, eu ia renunciar a tudo. Ia viver somente para o propósito. Tinha que queimar as carroças? Isso, exatamente. E nisso eu acabei deixando o meu orgulho, né? Decidi o que eu queria. Então, dos meus 16 até os meus 26 anos, foi uma vida baseada no meu orgulho. Sempre Deus, ele me direcionava para me fazer a escola e eu entrava no estado de rebeldia. Então, durante esse tempo, eu acabei até se desviando do propósito. Sempre não tinha paz, porque essa era uma ordem que Deus tinha me dado e eu não respondi. Então, eu vivia num estado de espírito inquieto e acabei saindo. Fui buscando no mundo a paz que somente no propósito de Deus eu ia ter. E nessa caminhada, né, até os meus 26 anos, até os meus 25, aliás. Os meus 25 anos eu fui tendo emprego, fui abrir hamburgueria, acabei me envolvendo com o mundo do crime, o mundo da droga. Foi preso? Sim, fui preso. No ano de 2020. Quanto tempo? Eu fui preso, mas eu fiquei apenas 2 dias. Porque eu era réu primário. Acabei entrando no contexto das festas raves, lá em Brasília.
Aí nesse contexto de festa vendendo drogas? Sim, vendendo droga. Sim. E nesse contexto, eu acabei sendo preso, né? Sim. Depois que eu fui preso, eu abri uma hamburgueria. Sim. Só que ainda num contexto ainda de envolvimento, de festa. As amizades. As amizades. Sim. Só que foi chegando um certo ponto que eu não conseguia mais se sentir feliz. Sim. Entendeu? Sabia que o propósito não era destruir vidas, mas era salvar vidas. Sim. E eu estava acabando contribuindo, né? Destruindo vidas. Sim. E você nasceu no berço evangélico. No berço evangélico. Então, quer dizer, você tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Sim. Já Só tinha não estava conhecimento, obedecendo, né? Isso. Eu estava fugindo do propósito, né? Estava Sim. fugindo do propósito. Uhum. E nesse fugir do propósito, eu acabei entrando num contexto de vida onde eu estava destruindo pessoas. Sim. Com drogas, promovendo festas. Sim. Só que no ano de 2020, eu cheguei num ponto que eu falei com Deus, Deus, eu sei que não foi para isso que o Senhor me chamou. Sim. Eu sei que há um propósito, eu sei que as nações me esperam e eu preciso tomar uma atitude. Foi onde eu conversei com Deus, através de uma ministração do Luiz Hermínio, eu assistindo sobre o orgulho, e foi onde eu entendi que esse era o meu pecado, o orgulho. E então eu me arrependi naquele momento que eu entendi que tudo que estava me levando a esse caminho era o orgulho, de não se submeter ao propósito. E acabei se entregando a Jesus novamente, né? Amém. E nesse se entregar a Jesus, eu renunciei, estava com uma hamburgueria, tive que deixar a hamburgueria porque eu tinha uma sociedade, e essa sociedade, pelo contexto... Era uma outra pessoa que estava caminhando igual você, porque ele permitia fazer essas vendas, né? Isso. Aí eu deixei a hamburgueria e comecei a buscar, se submeter a Deus. Mas você deixou tudo? Deixei tudo. Comecei a buscar a Deus e logo em seguida, o pastor, ele já sabia que esse era o meu propósito, ser missionário. Ele falou comigo, Daniel, eu sou do entorno de Brasília, Santo Antônio, Descoberto. E lá tem uma comunidade que se chama Morada Nobre. É uma comunidade bastante carente. Ele chegou em mim e falou, Daniel, vamos abrir um projeto aqui. Eu falei, vamos. É para isso que Deus me chamou, é para cuidar de vidas. Amém. E então nós iniciamos um projeto de futebol ali naquela comunidade. No primeiro dia foi 3 crianças. Após algumas semanas, alguns meses, a gente começou a receber 100 crianças ali naquela comunidade. E ali então nós começamos a entrar no contexto de vida de cada família ali. Eu comecei a dar discipulado para aquelas crianças. Nós começamos eu comecei a viver apenas para aquele projeto. Só que nisso, eu comecei a ver que eu não tinha um conhecimento bíblico que realmente era necessário para compartilhar com aquelas famílias. Eu via que eu precisava me capacitar. Entendeu? Porque ali são mais de 100 crianças, muitas famílias ali que a gente estava cuidando, e eu olhava para mim e falava, Deus, eu preciso ter mais do Senhor. Bagagem. Isso. E foi onde eu conheci o Júnior. O Júnior também fez parte daquele projeto. E olhando para a vida do Júnior, eu vi que ele era um homem de Deus. Amém. Que ele carregava algo que eu precisava. E ele era um período que ele tinha terminado a escola. E naqueles momentos ali, ele sempre comentando sobre a escola, falando, mano, Deus, ele sempre me quis naquele lugar. Amém. Sempre me quis. E ele quer que eu vou para lá, para me capacitar. Então foi através desse projeto, através do amor que foi gerado naquele projeto, cuidando daquelas crianças. Aberto até hoje. Sim, hoje se tornou um instituto. E quantas crianças você acha que tem lá? Ainda tem a 100? 100 ou mais. Mais de 100 crianças. Hoje a gente tem o instituto lá, a gente tem uma casa lá.
E aí, nessa casa, a gente presta serviço para toda a comunidade. Sim. Com curso de cabeleireiro para as crianças. Sim. Que as crianças, pelo fato dos pais, apenas a mãe, praticamente quase todas as famílias que a gente vai são apenas mães cuidando de 5, 7, 10 crianças, os pais acabam fugindo e deixando elas, e as crianças abandonando. E as crianças ali vendo que há uma necessidade de se alimentar, elas acabam se envolvendo com crime. Então, algo que a gente começou foi um curso de cabeleireiro para eles, de barbeiro. Sim. Então, hoje a gente já presta esse curso para eles, onde esses jovens, essas crianças, né, já saem ali com a profissão. E também a gente já está começando a dar curso para as mães. Sim. Onde as mães elas vão aprender a cozinhar, onde elas vão aprender a ter uma profissão, né? Sim. Porque não adianta só a gente querer ir com a palavra, ministrar o evangelho, sendo que a palavra, sim, é a maior manifestação de caridade. Sim. Mas você trazer algo que vai trazer um sustento ali para aquela família, ali a gente vai trazer a solução para aquela comunidade. Então, através desse projeto, através desse amor que Deus gerou em mim, foi aonde Deus me impulsionou aí à escola. Amém. Tá certo. Ô Carlos, você concorda com ele? É isso mesmo? É assim que funciona? Eu creio que sim. Deus começa a convergir as coisas, né? Nem todos vão escutar o chamado assim, olha, meu filho. Deus não vai fazer isso com as pessoas, porque você tem que estar atento àquilo que Deus quer fazer. Sim. E a palavra de Deus é a profecia. Sim. É a palavra revelada. Ela já é revelada, né? Sim. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele fala, olha, eu não vou edificar sobre outro fundamento. Ou seja, tem muitos pregadores aqui nessa região. Sim. Ele fala, eu vou para outro lugar onde o evangelho não foi pregado, para eu poder construir, porque senão, eu estava vendo um dado, a cidade de São Paulo, se não me engano, tem entre 2.000 e 3.000 igrejas. Tem países que tem 100 igrejas. Então, assim, existe uma disparidade muito grande. E eu creio que o reino de Deus, ele tem que ter equidade. Uma das propostas do reinado de Jesus é a equidade. Sim. E é difícil, não é fácil igreja local também. Nós conhecemos igreja local, muita gente acha que é fácil, mas o pastor de igreja local, ele é duro. Mas eu creio que Jesus, os campos estão brancos. Ele diz isso, né? Sim. E existem pessoas que precisam ouvir o evangelho, até para que a vinda do Senhor seja apressada. Sim. 2 Pedro fala, aguardemos e apressemos a vinda do Senhor. Sim. E é um gesto de obediência e de amor nosso querer ir. Sim. E a igreja tem que ir aos povos não alcançados. O chamado já é audível. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí depois ele fala, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jesus não deu a grande comissão para Jerusalém. Não existe isso na Bíblia. Não tem nenhuma vez que ele fala só Jerusalém. Então, a maioria dos nossos líderes acredita que a comissão está sendo cumprida por ele estar pregando o evangelho na cidade dele, que é Jerusalém. Isso, ou você cumpre tudo que Jesus pediu, ou você não está cumprindo. Então, nós somos um braço da igreja que está indo. E a igreja pode ir ofertando, ela pode ir orando, ou ela vai ter que enviar também os seus missionários. Se os jovens aí que estão escutando, estiver escutando esse chamado do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Satanás, a Bíblia diz que ele ruge como leão. E eu já vi muita pregação, eu nasci na igreja também praticamente, minha mãe se converteu, eu tinha 2 para 3 anos. As pessoas dizendo que Satanás é um leão. Satanás não é um leão. Ele ruge como leão. Leão é Jesus. Ou seja, a autoridade que Satanás tem está na voz, na sua mentira, né? Assim como o veneno da serpente também está na boca. Satanás só tem como te pôr medo. E muitas vezes ele consegue nos parar aí, nesse lugar. Só que o chamado já foi efetuado por Jesus.
Você lembra daquela grande festa que ele chamou? Sim. O rei estava dando uma grande festa. Sim, nem todos quiseram ir. E aí, olha pra você ver as desculpas. Sim. É as maiores desculpas que até a gente encontra. hoje. Eu vou casar. Sim. Eu tô com uma grande colheita. Sim. Eu tô com isso. Sim. Tem muitas que visitar algumas coisas. Da minha família. Sim. E aí o rei fica estressado e fala, olha, coloca os aleijados, vai nas vielas e procura. Nos becos. Nos becos. Então, a gente escuta a história do Daniel, a maioria das pessoas, posso dizer que mais de 70% das pessoas que vão tiveram uma história terrível. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, eles se casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Agora, eu pergunto, qual que é o pecado em casar-se, dar-se em casamento, não. Comer e beber? Nenhum. Não tem o que pecado. Jesus disse, e queria dizer com o estudo, é que as pessoas iam estar tão envolvidas na sua própria vida, que eles iam esquecer que essa vida é passageira. Sim. E que tudo pelos quais eles estão lutando e construindo vai passar. Sim. Em poucas décadas, acabou. Sim. E o que nós deixamos para a eternidade? Jesus, ele não tinha nada. Nós, como cristãos, muitas vezes na igreja a gente acredita que somos cristãos, mas o líder do cristianismo, o fundador e a pessoa que morreu por nós, nunca teve nada. Ele não tinha uma casa para morar, não tinha teto sobre a sua cabeça. A comida do dia, muitas vezes ele teve que multiplicar porque não tinha para todo mundo que estava com ele ali. Para morrer, ele morreu num túmulo emprestado. Mas ele fundamentou a palavra de Deus no coração de 11 homens e mais algumas mulheres. E esses homens deixaram um legado que é eterno. E Jesus deixou um legado que é eterno. Então, como cristãos, nós temos que caminhar nesse mesmo propósito, porque senão, o que vale a pena, né? Cumprir o seu propósito pessoal ou o propósito de Deus para nós. Você abriu mão do que, Sara? Além de abrir mão da casa, com o papai, com a mamãe, o carinho do pai, da mãe, o que você deixou mais? Pastor, acho que o mais difícil é esse, né? Abrir mão do conforto. Abrir mão porque eu sempre fui muito assim. Principalmente a mãe, né, meu? É duro. A mãe que estraga os filhos. Minha mãe sempre foi muito presente, sempre foi assim, uma mãe incrível, mas acho que quem me estragou um pouco foi meu pai. É o pai? Eita, rapaz. Porque meu pai... não que ele tenha me estragado, mas que não assim, que estragou, certo. Conta a história direito. Muito, mimava muito. muito. A vida inteira. Certo. E acho que foi muito difícil pra mim essa questão da adaptação na base, porque até cheguei a conversar algumas vezes com o pastor, falando assim, pastor, pelo amor de Deus. Tinha coisa que eu ia fazer que eu falo, pra que eu preciso fazer isso? Que eu tenho meu pai em casa pra fazer pra mim, não tem necessidade. É bem difícil. E eu sempre falei, né, que eu nunca fui apegada a coisas, assim, sabe? A lugares, essas coisas. Mas a pessoas, pra mim, o emocional sempre foi o que mais pegou ali na base. Nunca foi difícil pra mim, assim, acostumada com o encontro com Deus, com o trabalho aqui, servindo ali. O trabalho, assim... E aí tudo bem. Tranquilo. Agora, a questão de abrir mão da igreja, eu sempre fui muito apegada à minha igreja, às pessoas da minha igreja. Foi bem difícil. Bem difícil mesmo. E do meu irmão, das pessoas ao meu redor, eu acho que essa questão da maturidade ainda, informação, foi uma loucura. No primeiro mês, na MCM, pra mim foi, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas o Senhor, ele vai nos tratando, né? Vai nos mostrando. Porque eu ministrava muito sobre ID, sobre pregar o evangelho, mas pregar o evangelho no bairro é fácil. Dentro da igreja, com apoio ali, é fácil, né? Difícil é você realmente abdicar de tudo, abrir mão. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, tinha sonhos, né? Projetos, a vida ali planejada, vou entrar na faculdade, trabalhar e tudo mais. E quando o Senhor me chamou, que eu falei assim, tá, mas não é pra agora. Não tem como ser pra agora, porque sou menor de idade, como que eu vou pra outro estado? E o Senhor foi me ministrando no meu coração, sabe? Que tudo tem um tempo determinado. E é necessário, né? Abrir mão de nada é fácil.
às vezes a gente conversa bastante sobre isso lá na base com o pessoal. Sim. Tem bastante jovens Compartilha, na minha turma. né? Tem bastante jovens na minha turma, né? E a gente sempre fala sobre faculdade. Sim. Quantos jovens? Ixi. Mais ou menos 20, 30? Tem 35 pessoas, mas jovens, uns 25. Tem alguns idosos. Sim. Tem alguns... Aí vocês compartilham. E o que você... Sara, o que você compartilhava com esses jovens aí? Então, a gente conversa bastante, né? Na verdade, a gente conversa sobre tudo, porque você morar com as pessoas... Porque você vai chorar se você falar tudo? Não. Tá. Sem problema. Você morar com a pessoa o tempo inteiro, olhando mesmo pra cara dela, o tempo inteiro, você acaba dividindo sua vida, né? Sim. E aí a gente acaba conversando sobre essas coisas, sabe? Sobre o abrir mão, sobre a chamada de cada um, sobre relacionamento, sobre faculdade, porque eu acho que o que pega muito ali é faculdade, né? Sim. A maioria saiu do ensino médio e já foi pra base. Já estão sonhando, né? Sonha com isso, né? Com a faculdade. Mas é algo que o pastor falou comigo uma vez que me deu um norte, assim, sabe? Que tudo tem um tempo determinado. Não é porque a gente tá ali que significa que a gente vai pras nações ano que vem, no caso. Sim. A gente vai voltar pras nossas igrejas, vai fazer o prático. Sim. Vai cada um ali. E nada impede de uma faculdade. É até bom essa base que a gente tá tendo. Porque hoje, tá aí, né? O comunismo, tá aí... O sistema massacra os cristãos, né? Principalmente dentro das universidades. Então, ter essa base, tipo, passar um ano, saber defender a sua fé, ter todo esse conhecimento, ter toda essa experiência de saber mesmo se posicionar ali e falar, não, isso aqui é meu princípio, valores. Não, isso aqui é inegociável. É algo que fortalece demais, né? Então, como o Carlos falou, muitos ali vão voltar, vão fazer faculdade. Muitos ali talvez já vão ser enviados, né? Então é individual, né? Certo. Propósito pessoal. E como que é lá na faculdade? Para vocês, como é que é a perseguição, assim, por vocês serem evangélicos e vocês lutarem pela verdade, pela palavra, pelos princípios bíblicos? Olha, a faculdade, ela é um ambiente hostil do ponto de vista filosófico. Sim. Eu creio que a perseguição mesmo, física ou emocional, ainda não chegamos a esse ponto, embora as coisas estão acelerando para esse lugar. Algumas faculdades, mas eu creio que a perseguição é muito mais no campo ideológico e filosófico. Sim. Porque a faculdade, a academia, ela te cobra um nível de instrução maior para estar frequentando determinados lugares. Sim. E existe isso é uma crítica minha, né? Por exemplo, as provas e os sistemas de avaliação pelos quais nós temos que passar, eles são pessoas que escolhem, né? Então, eles escolhem lá na matriz quais os livros você tem que ler para passar em determinada prova. Sim. Só que um livro forma uma opinião. Então, a pessoa que passou em num concurso público muito concorrido, ou numa faculdade e tal, mais concorrida, ele teve que ler um tipo de literatura. E isso formou, se ele não estiver bem baseado, que foi o que a Sara falou, isso formou o intelecto dele. Não tem como você passar em branco de uma leitura. Marx, por exemplo, não tem como você passar em branco de Jean-Paul Sartre, não tem como você passar em branco alguma coisa, se você não tiver uma apologética e uma defesa bem fundamentada em você, já não tiver alicerçado, já era. E o que acontece é que a academia hoje, de forma geral, é ateísta, não é nem contra, assim, mas você é tirado pra tolo, pra bobo, por crer, né? Embora nós temos aí, agora Deus já está levantando seus cientistas, né? Amém. Glória a Deus. Os Adalto Lourenço da vida que estão vindo defendendo aí o design inteligente, o criacionismo, mas o embate é mais nesse campo. Não existe assim, pelo menos eu não passei por nenhuma perseguição. Existe uma perseguição intelectual, moral, de querer te empurrar para fazer determinadas coisas que a maioria dos jovens ali vão fazer, né? Mas quem dá mais a cara e parte para a luta política
é um campo terrível, a faculdade. O cristão que parte para esse campo político, mas eu acredito que a nossa guerra não é bem aí. Eu, pessoalmente. Sim. Embora nós temos que lutar em todas as esferas. Sim. Mas eu acredito aonde que Deus te colocar. Isso, mas eu acredito que o nosso principal foco e ponto de ação deve ser no discipulado das crianças e na oração. Porque a mentalidade já está formada. Sim. E você não vai conseguir arrancar dali. Sim. E principalmente porque os jovens, eles hoje têm mais acesso do que o imperador tinha. Sim. Uma criança de 7 anos, ele tem muito mais acesso do que qualquer César de Roma teve. Sim. Então, você não vai conseguir fundamentar. Quem fundamenta isso são os pais. Embora eles tenham tirado isso dos pais. Sim. Então, o nosso principal foco deve ser oração. Jesus disse que nós iríamos chegar nesses dias. Nós estamos neles. Sim. E nós temos que focar em cumprir o propósito de Deus o mais rápido possível. Sim. Para que a volta de Jesus esteja o mais rápido possível. Porque esse mundo é daqui para pior. Não vai haver restauração mais. Sim. Essa restauração, ela é fundamentada numa escatologia completamente errada, triunfalista. Nós cremos em restaurações de bairros, de cidades e tal, mas o sistema global e o mundo, todas as setas estão apontando, eles estão esperando um Salvador, que é o anticristo nosso. E ele vai aparecer. E nós estamos esperando o nosso. Então vamos cumprir o propósito de Deus. Tocar as nações é tocar diretamente na data da vinda de Jesus ou do arrebatamento, e depende do que você vai acreditar ali em escatologia, mas o propósito eterno de Deus vai ser cumprido, ele vindo antes, durante ou depois, e a igreja tem que estar preparada para cumprir aquilo que Jesus disse. E a Bíblia diz que Jesus vai buscar uma igreja que está triunfando sobre a dor, sobre o mal. E a igreja só triunfa quando ela cumpre o propósito. E o propósito de Deus é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Certo. E a igreja tem que ler os sinais, né? Porque os sinais estão por aí, nos 4 cantos da terra. Exatamente. E nunca, quando Jesus escreveu a respeito de terremotos, aconteceu um grande terremoto nos dias do rei Uzias. Na história bíblica não fala de outro. Quando Jesus escreveu a respeito de terremotos, não acontecia terremotos, era de 500 em 500 anos, era raríssimo. Quando Jesus... E se acontecesse, ninguém também sabia de alguma informação tão rápida assim, né? Sim, mas geologicamente os estudos, hoje em dia, acontece direto, terremotos grandes. E ele falou de guerras, rumores de guerras. As guerras que aconteciam eram guerras tribais. Ele fala nação contra nação. Isso até acontecia, mas reino contra reino não acontecia. E nós tivemos depois disso tantos reinos contra reinos, 2 guerras mundiais. Nós estamos no meio de uma guerra agora, que pode se tornar uma potencial guerra da OTAN contra ali os aliados da Rússia. Parece que a nossa geração é a que mais está vendo. Nós estamos pisando sobre páginas da Bíblia. E é a geração que mais nega o que está vendo. Isso é uma loucura, porque a nossa geração vê um homem e chama ele de mulher. A nossa geração vê várias coisas que estão acontecendo e que a Bíblia dizia, e ela não, Jesus ainda não está voltando. Ainda dá tempo de eu fazer as minhas coisas. Só que esse era o principal sinal, né? E nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, para mim os maiores sinais, além da televisão, é uma geração que não crê que ele vem, e uma geração que abandonou a verdade. Porque a geração que abandonou a verdade é a geração que vai aceitar o Cristo de mentira. E a nossa geração, ela não tem mais caso com a verdade, ela tem caso com a sua ideologia. E brevemente nossos olhos vão ver. Os sinais, as pestes, né? Tudo estão aí pra gente. Vamos lá. Sara, e o jejum? Como é que é? Você tá em jejum? Sara, a gente vai comer uma pizza daqui um pouco. Que pizza que você gosta, hein, Sara? Já que o diabo não é o leão, ele só ruge.
Então, de repente, eu estou sendo usado aqui por você. Te tentar. Qual sabor que você gosta, ô Sara? Fala pra gente. De frango. Aí, de frango? Já pensou assim, ó? Queijinho derretendo. Você gosta com ketchup ou como é que é? Não, Sua... ketchup não. Não? É azeite a sua pizza? Você gosta como? Eu gosto dela pizza. Eita, uma pizza. Ela é Tá. italiana. É italiana. Rapaz, então vamos lá. Ô Sara, como é que é esse jejum aí? 21 dias? Não, a gente tá fazendo um propósito, a gente vai ter um evento agora, reencontro, né? Sim. Aí a gente tá em jejum aí, o pessoal da intercessão. Sim. Quinta-feira a gente vai começar ele total, né? Uhum. Mas como estamos na correria aí, a gente tá fazendo de Daniel, com frutas, legumes e verduras. Certo. Ô Daniel, como é que é esse jejum? Você já fez jejum? Já. De quantos dias? O máximo, acho que eu fiz foi de uma semana. Uma semana? É. E como é que foi a somente no experiência? Passou mal? Caiu pão. duro? Não. Não? Senti fraco, Precisou né? alguém te socorrer? Não. Também não? Não. Senti fraqueza, né? Sentiu fraqueza? É, mas pra mim foi uma das experiências que eu tive de intercessão mais... Mas você quase morre, ô Daniel. Mas quando a morte aí é a vida, né? A vida de Deus veio sobre mim. Ô Daniel, vale a pena fazer o jejum? Demais. É? O cristão, ele só é cristão quando ele jejua, né? Rapaz. Ô Carlão, É forte essa. é forte, né, Carlão? Então tem uns crentes por aí, meia tigela, como diz Lá em Minas Gerais fala meia colher. meia colher, pedreiro meia colher. Então tem uns crentes aí, meia colher, que aí o cara não jejua. Hein, Daniel? É assim? É, infelizmente, né? Aí apanha do diabo. Demais, mano. É assim, Demais. Sara? É. Apanha mesmo? Certo. E se for lá pro encontro com Deus sem o jejum que você está falando? Ixi, meu filho, volta pior, volta Volta. carregado. Mas quem volta? Você está falando do servo ou quem está indo, que é o O encontrista? servo. O servo? Enquanto isso, a gente tá cobrindo a vida dele, né? Ali. Ah, Mas o servo, se for sem preparação, meu filho, ah, volta pior. volta pior? E volta Mas o 10 servo dias. já não está limpo? Ixi, Tá nada, não? Tá no ambiente de guerra. Como Ele é o melhor soldado, se fosse armadura pra guerra. Então o jejum é armadura. Jejum fortalece, né? Você sabe do que ela está falando, ô Carlos? Sim. Encontro com Deus? Sim, Você já foi? Já fui no encontro, reencontro. Como servo? Como participante. Sim. Mas e aí, tem que fazer o jejum que ela está falando? É bom, né? É bom? O jejum te deixa... Tem uma regra, não tem, para fazer o encontro? Alguns dias de jejum? Que eu antecede? não me lembro na época que eu fiz, eu sou velho demais, né, de igreja. Aí eu fiz o encontro, deve ter uns 13 anos atrás. É. Tava saindo o encontro. Sim. O encontro surgiu ali nos anos 2000, né? Sim. Mas eu acho que tem um período de preparação do pessoal. Na minha época tinha um período É o de pessoal que preparação. trabalha, Sim. né? Do encontrista, tirando, porque na minha época levava uns caras, tipo assim, tava no mundo, eles enfiavam ele no encontro. É assim Sim. mesmo. Pegava Ah, ele tá. desprevenido, né? Rapaz. Vamos ali na reunião. E o cara... Hoje, a moça já... Tem uma irmã na nossa igreja que ela levou o marido dela, acho que foi só levar Ele nem ela. sabia. Ele nem sabia. Ele foi só levar ela pro encontro. Amarraram ela ia ele? trabalhar. A minha Aí chegou lá e ela falou assim, você vai ter que ficar e não sei o quê. Não, mas eu não trouxe nada, suas coisas tudo aqui, eu já Nossa. trouxe. a minha mãe fumava. Foi enganado o Ele camarada, foi, hein? ele ficou os 3 dias assim, tipo, amanhã você vai, não sei o quê. E foi. E ele tá na igreja até hoje, Ele sabe? tá na igreja. Se converteu lá de um jeito do outro, o cara... Ele tá, né, Tá, processo aí. amém. Fala, Carlão. Não, minha mãe já era cristã, mas eles levaram ela pro encontro. Ixi, meu, E ela amarrado fumava. também? Não, Aí, ela fumava. E Ah. não avisaram pra ela que não podia fumar. E ela Nossa, pro levou encontro, uns vamos. 2, 3 maços. levou tudo, chegou lá, não, aqui não pode fumar. E Sim. o encontro era num lugar muito afastado. Ela Sim, falou assim, no sítio. não, eu vou embora. Não pode, que não tem como, Rapaz. tal. Resumindo, foi liberto. Glória a Deus. Nunca mais fumou, vai fazer mais de 20 anos. Sua mãe ficou brava lá? Nossa, ela ficou muito brava. A minha mãe, ela converteu assim. A minha mãe era muito do mundo mesmo. Ela Sim. trabalhava com show no mundo Sim. e tal. Ela era aquelas mulheres assim, pra frente mesmo. Sim. Da noite? Não, pior que ela trabalhava com show. Ela Sim.
trabalhava em circo. Naquela época os artistas faziam muito show em circo. Empresária, né? Ela é empresária. Sim. Então ela era pra frente assim, ganhava dinheiro demais e Sim, tal. sim. Então ela era sempre assim, uma pessoa muito forte, Sim. vamos dizer assim. Hoje Sim. ela é branda, quem olha pra ela não acredita, né? É outra pessoa, mas assim, na época... E ela era entrona demais. Assim, e quando eles falaram pra ela que não podia cigarro, você quase bateu nos pastores. Né? Mas tá lá até hoje. É uma benção, né, mano? Graças a Deus. Então, e como é que é o negócio? Você fez o jejum, né, o Daniel? Sim. Você fez esse jejum de 21 dias? Não. De 21 dias. Ah. Eu não fiz esse jejum. Eu já fiz jejum sem doce, só com alguns alimentos. Sim. Entendeu? Mas o jejum que eu vejo que eu mais tive que ficar tempo sem alimentação foi de uma semana. Aham. Você, o máximo que você fez de jejum, Carlos? Eu já fiquei 7 dias. Sim. Eu fiquei 4 dias. Mas quando você começou a fazer o de 7, você queria ficar mais tempo? Queria. Tipo assim, eu vou fazer até o máximo que eu aguentar. Eu já fiquei mais de uma semana. A gente sempre quer a marca dos 40, né? Que o Júnior, a gente almeja chegar, né? Sim. Só que o jejum pra mim, além de fortalecimento espiritual, ele é uma questão de fé muito grande. Uhum. Eu creio que o jejum fortalece muito a sua fé. Sim. Porque no meio do jejum, a sua alma começa a falar com você, né? Certo. E Jesus também começa a falar com você. E Satanás também começa a falar com você. E eu creio que vencer os dias não é tão fisiológico. Depois do 3º, 4º dia, você não sente tanto mais vontade de comer. Certo. Mas existe uma guerra que está acontecendo espiritual e o jejum não é para as outras pessoas. O jejum é muito pessoal. O jejum é para você. É um chamado especial, individual também. Jesus disse que... Não adianta eu imitar você e falar, o Carlão fez lá uma semana, eu vou fazer também. Não adianta, porque você tem que ter uma palavra, né? Certo. Uma direção. Uma direção clara de Deus. Muita gente já foi fazer o jejum de 40 dias e morreu. Caramba. E na Chega África, a morrer. Ixi, morre. 40 dias sem comer, morre. Só que outras pessoas passaram por ele tranquilo. O Júnior... emagreceu muito, mas... Eu sei. Mas... O cara voltou só o pó da rabiola. E cheio do Espírito Santo. Rapaz. Só que não é tanto tempo. Eu creio que o jejum... Hoje, pra mim, eu ainda quero fazer o de 40. Eu brinco com o Júnior, que eu tô crescendo um dia por vez, né? Mas eu creio que o jejum tem que ser uma prática. É mais importante do que ficar muito tempo, embora esse jejum pra mim de 40 dias seja uma marca a respeito de ministério e territorial. Alguns homens jejuaram esse tempo, né? Elias, Moisés e Jesus. E foi uma virada de chave a respeito territorial e de autoridade. Falando territorial nas regiões celestiais. Foi uma virada de chave a respeito da autoridade deles. Então, eu ainda vou passar por esse. Só que a prática do jejum o alimento é quase a última coisa que nós deixamos. Jesus, ele pede para você renunciar a você mesmo. Muitas vezes a gente não consegue renunciar a uma roupa. Se você tiver com um tênis muito caro lá e você passar perto do mendigo e Jesus mandar você dar, é difícil uma pessoa que vai dar. E muitas vezes, e ele já mandou, né? Tive fome e não me deste. Eu estava nu e não me vestiste. Ele pediu sua roupa. Só que muitas vezes a gente não dá. E você já passou por essa situação de você não dar? Já passei de dar e de não dar. De não dar? Já passei de dar e de não dar. Mas de não dar, como é que é de não dar? Já aconteceu algumas vezes. Você também, Sara? E não deu? Algumas vezes, já passei pelas duas também. Hoje em dia eu dou sempre. Doce, qualquer coisa. Os meninos me conhecem, fico até sem roupa, mas... Rapaz, mas aquele negócio que você comprou, um boné que você comprou ali... Fico sem nada. Os meninos me conhecem. Isso aí é, graças a Deus, a minha vida. Foi uma área que eu Daniel, cresci. é verdade, Daniel? Você sabe? Ele dá mesmo que ela tiver no corpo, ele é desprendido, assim. Tá desprendido? Rapaz, mas então vamos lá, Carlos. Eu era um cara muito... Eu gostava dos trenzinhos de marca, bonitinho, aquela coisa toda, né? E muitas vezes eu passava... A sua cara não nega que você é desse jeito. Fala. Muitas vezes eu passava assim e via a situação do outro e não conseguia ter compaixão. E
E eu orei muito e falei, Jesus, eu queria o seu coração a respeito disso, eu não consigo. Se eu der agora, vai ser falso, né? Sim. Aí ele falou assim, começa dando falsamente. Eita, rapaz. Porque a desculpa que nós temos não vai ser de coração. Uhum. Mas tudo na Bíblia, sim, você começa e depois Deus te dá. Uhum. Primeiro você planta, depois colhe. Primeiro você sim, pisa o Jordão, depois a água abre. Primeiro você levanta sim, o cajado e depois o mar abre. sim. É uma atitude, uma disposição do seu coração de começar. Uhum. Agora, a graça que vai vir a respeito disso, o nosso pastor, o pastor Zé, fala assim, a primeira milha é muito dolorida, sim, mas a segunda milha já não há dor. Quando Jesus fala da segunda milha, sim, se te pedir para andar uma, sim, vai duas. vai duas. Se você for ao nível que só é pedido, é muito dolorido, porque o evangelho te pede muitas coisas. Só que o caso da comida, do sono, orar de madrugada, sim, é a segunda milha. Sim. Ninguém faz isso à força há muito tempo. Sim. Ninguém jejua uma vida toda à força para receber algo em troca. Muito tempo não dá. A pessoa até faz um tempo, um propósito ali. Se ela não receber, ela desiste. Sim. Ninguém ora de madrugada todos os dias para receber algo em troca. Se ele não receber em 3 meses, ele desiste. Porque ele está na força do braço. Sim. Ele está na primeira milha. Sim. Quando ele faz por amor, ele vai acordar a vida inteira. Sim. Porque a vida inteira ele vai amar. Quando ele faz por amor, ele vai jejuar a vida inteira. Porque a vida inteira ele vai amar Jesus e querer estar mais sensível ao Espírito Santo, né? Está certo. É por aí. Ô Carlão, mas como que é esse negócio de acordar na madrugada? Tem que colocar o relógio para despertar? Ou você acorda normalmente? Como é que eu faço direto. Mas tem Lá tem misericórdia. Candelabro. Lá tem um negócio que chama o quê? candelabro. Candelabro? Candelabro. O nosso o diretor da missão chama Rodrigo Dutra, pastor Rodrigo. Sim. Ele, com todas as atividades do dia dele, o dia dele é muito corrido, meu Deus, né? Sim. E mesmo assim ele acorda todos os dias de madrugada para orar, gente. Quem acorda de madrugada... Mas que horário? 2, 3 horas da manhã ele já está acordado. 3, 4 horas. E durante os finais de semana nós temos o horário de orar de madrugada. Sim. Eu oro praticamente todos os dias de madrugada. Sim. Só que eu oro direto para não ter que acordar. Tipo, porque eu passo do dia, né? Aí chega ali de noite, mais ou menos uma meia-noite, os meninos veem, eu saio e vou orar. Porque eu tenho essa dificuldade ainda de dormir e acordar. Sim. Agora tem cara, o Daniel e o Júnior mesmo, por exemplo, direto eles acordam ali 4, 5 horas e já fica direto. E aí vai orar até que horas, o Daniel? A oração lá na escola inicia a partir das 6 horas, tem um devocional, né? Sim. Devocional individual, que você vai ter a leitura da Bíblia. Sim. Até 6h30. E das 6h30 até 7 horas é um devocional coletivo. Sim. Onde um vai ser Ninguém escolhido. Toma café. Não, o café é só 8 horas. Aí das 6h30 é um devocional coletivo, onde uma pessoa vai ministrar a palavra. Sim. Até as 7 horas. Das 7 horas até as 8 horas é um momento de oração e adoração coletivo. Sim. Aí das 8 horas tem o café da manhã até 8h30. E Sara, quem tiver em jejum, trabalha também, lava a louça, vai carpir, vai fazer o que tem que fazer, mesmo em jejum. Mas aí vai passar mal. Quando a gente tem os dias que a gente faz coletivo, né? Que a gente fica de 2 a 3 dias só na água. Sim, mas não tem como trabalhar. Aí a gente não trabalha. Aí para todas as atividades e a gente tira esse tempo pro Senhor, é um tempo de separação. Sim. Mas se eu quero fazer, por exemplo, um jejum individual, eu tenho que comunicar ao pastor. E eu continuo fazendo todas as minhas atividades. Né? Normal. Mas tem esse jejum coletivo que aí todo mundo faz e a gente para, a base para. Sim. Recentemente, eu, o Carlos e o Júnior, a gente fez um jejum mais de 30 dias. Sim. Apenas com café da manhã e almoço, né? Sim. Porque é na parte da manhã que a gente tem mais esforço físico. Então a gente apenas tomava café e almoçava. Sim. Então foi um jejum que não atrapalhou, né? Sim. A gente, na parte da manhã a gente tomava café e almoçava, mas durante o restante do dia a gente não se alimentava. Certo. Ô Carlos, uma pergunta para você. O campo missionário, o que você acha que Deus tem para você? Aqui
no Brasil ou fora do Brasil? Grande pergunta, hein? É. Esses dias eu recebi o Melk. Sim. Pastor. Sim. E olha que foi do pastor Melquisedeque, hein? Então, ele até falou comigo uma oração minha. Quando Deus, eu vou usar um exemplo bíblico para falar o que acontece muito com a gente. Sim. Muito missionário tem uma nação no coração. Sim. Um chamado específico. Sim. Mas eu creio que, na verdade, o Senhor chamou ele para tocar povos não alcançados. Sim. E ele escolheu a nação. Sim. Por quê? A gente não vê relato de nenhum missionário na Bíblia escolhendo nação. Deus Sim. falando só na hora de ir. Sim. Né? Abraão, Deus falou, sai para uma terra Sim. que eu vou te mostrar. A partir do momento que ele saiu, ele já era missionário mesmo, 1 metro da casa dele. Sim, obedecendo já é missionário. Isso. Existem pastores que são de outras cidades aqui no Brasil e foram chamados para São Paulo aqui. Ele é um missionário. Sim. Ele foi chamado naquilo. Na verdade, o missionário é aquele que porta uma missão de Deus para fazer algo. Sim. Eu creio que o meu chamado diz respeito a povos não alcançados. Sim. Mesmo. Sim. Povos hindus. Sim. África, na região islamizada. Sim. Porque isso é o que o Senhor vem ministrando ao meu coração por toda a minha vida. A Alemanha não. Não, a Alemanha, o Júnior teve... Por exemplo, o Júnior tinha uma nação no coração, não tinha? Sim, não? tinha. O Senhor falou com ele a respeito da Coreia. E, na verdade, o Júnior falou com Deus a respeito da Coreia. Sim. E orava por isso. E o Júnior é doido, ele ia. Ele ia. Eu não sei nem se podia falar. Podia falar do Júnior. Só que o Senhor direcionou. Sim. A partir do momento que ele saiu e obedeceu, a próxima ordem vem no caminho. E no caminho o Senhor tem direcionado ele primeiro ao Peru, ali com a pastora Marlene, e depois para a Alemanha. Sim. Alguns outros já têm uma missão. Deus já falou, olha, você vai, Jonas sai, vai para Nínive. Mas na maioria das vezes, eu tô para te falar que a maioria das vezes, a pessoa não vai para a nação pela qual ela queria ir. Aquela que o coração dela queria. A maioria das vezes a gente vê isso. Muitos anos conhecendo missionário, andando perto, né, Júnior? Pode, mais de 90% das vezes. A pessoa não vai para o lugar que ela queria ir. E o processo desdobra ao longo do caminho. Talvez o seu tempo em uma nação é 3 anos, depois Deus vai te mover. Sim. A Bíblia diz que o trono de Deus tem rodas, né? O trono de Deus, ele está em movimento. O reino de Deus está em movimento. Certo. O apóstolo Paulo foi o maior missionário que existiu. Sim. E ele ficou 3 anos numa cidade, 2 anos na outra. Sim. Eu creio que agora, depois de terminar a escola, que terminando agora no final do ano, vou ficar um tempo no Brasil ainda. Sim. O Senhor tem confirmado isso. O Mel que falou isso pra mim. Sim. Mas o Senhor já vinha falando comigo na palavra, só que eu meio que não queria. Assim, a gente quer ir, né? Sim. A gente quer ir, mas o Senhor já vinha me barrando. O meu pastor já tinha falado comigo que talvez eu ia ficar por aqui por enquanto. Mas tem outros que achavam que ia ficar e vão embora. Sim. O grande segredo está em conseguir obedecer a cada parte do processo. Tem um grande homem de Deus chamado Smith Wigglesworth. Ele teve um chamado violento. Sim. Ele era um homem de muita fé, né? Conhecido como o apóstolo da fé. Sim. E Deus, com 75 anos, ele já cuidava de orfanato, um monte de coisa e tal. Com 75 anos, Deus chama ele para uma grande obra missionária. Para ele pregar o evangelho na costa. Sim. E ele falou, Deus, mas eu tô velho. Sim. Agora não dá mais. E a história conta que os últimos anos dele foram muito melhores do que os primeiros. O mover de Deus a respeito da vida dele. Abraão... E ele viveu quanto tempo, você acha? Mais de 90 anos. Se não me engano. Agora eu posso ter esquecido. Mas os últimos anos dele foram muito melhores do que os primeiros. Abraão ficou 25 anos rodando sem rumo. Sim. Ele saiu, foi pro Egito, voltava ali para Canaã e trabalhou no meio do caminho, ficou rico, guerreou. Sim. Ele foi receber
propósito pelo qual Deus tinha chamado ele só com 100 anos. Sim. Deus não chamou ele nem para trabalhar, nem... O processo é seu. O processo é onde a sua fé e a sua obediência conseguem. Deus é o Deus do princípio e do fim. No princípio, Deus tirou o povo do Egito. Com braço forte eu vos tirei. Sim. E no final, um anjo se apresentou para Josué, que era Jesus, né? Que era uma teofania, uma cristofania. Mas no meio do processo, ele estava disfarçado na pedra, ele estava na nuvem, ele estava na tenda, disfarçado. Ele não estava presente. Ele estava presente, mas não atuando no destino, porque as pessoas fizeram o seu próprio destino. Elas pecaram, uns morreram no meio do caminho. Eu creio que Deus deixa a gente, ele não queria, mas a nossa humanidade acaba deixando o processo um pouco, às vezes, mais longo. Jesus demorou 40 dias só para passar pelo aquele mesmo deserto, né? Por causa do nível de obediência e de renúncia que ele tinha. Eu rodei muito mais do que isso, os meninos. A Sara não, porque ela é jovem, então ela acabou de ser chamada, tomara que ela seja obediente e cumpra mais rápido, mas a maioria dos missionários vai dar até Deus formar a nossa fé, fundamentar o nosso caráter e alicerçar o nosso coração na dependência dele. É um processo longo. Amém. O Daniel, e você acha que quando você voltar lá para Trindade, lá para Goiás, você vai voltar lá para essa, onde tem esse trabalho lá que você falou, lá de 100 e poucas crianças? Não, Deus, ele já me deu algumas direções durante esses 5 meses que eu tô lá. Deus, ele... No início, quando eu comecei a andar na MCM, né? Participar dos encontros. Na administração do pastor Jonatas, ele falou sobre o Sudão do Sul, isso bastante tempo atrás. E o Sudão do Sul, ele ficou bem fixado no meu coração. Aí Agora tem que falar a língua deles, né? Sim. Qual que é a língua deles? Lá eles falam o inglês também. Ah, tá. Aí você está estudando inglês? Eu vou estudar inglês no Quênia ano que vem. Eu vou pro Quênia primeiro. Para estudar inglês. E lá também tem uma base missionária. Eu vou ficar lá servindo e estudando inglês. Para depois Deus me direcionar pro Sudão. Só que a forma que Deus foi confirmando comigo sobre o Sudão, ele já tinha falado no passado, só que eu já tinha esquecido, né? E eu orando a Deus, pedindo a Deus direção, orando, e novamente veio o Sudão. Só que aí eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, será que é o Sudão mesmo? Será que é essa nação? Eu falei, Deus, preciso que o Senhor confirme, que não seja nada de mim, né? E durante a aula, à tarde, Deus falou para mim olhar a hora. Aí eu olhei a hora, era 15h15. Aí Deus falou, fixa no número 5. Eu, ok. Aí ele falou, agora vai lá no Instagram da MCM e veja a postagem do Sudão do Sul. Aí quando eu olhei no Instagram da MCM, a postagem do Sudão do Sul foi no dia 15. Aí eu orei a Deus e falei, amém. Se o Senhor quer confirmar comigo através do número 5. Aí ele falou, agora conta quantas letras tem no nome Sudão. 5. Aí foi uma forma que Deus me direcionou para me ter certeza, né? E também eu orando, né? Falando, Deus, vai ser quando eu terminar, vai ser durante esse período do estágio. Do estágio não, o prático, né? Que eu vou pro Sudão. Aí orando, Deus foi e me deu uma visão. Deu num barco na Amazônia. Eu falei, amém, Deus. Aí durante a quarta-feira tem o período do culto, né? Culto dos alunos. Aí eu desci, fui pro culto. Aí justamente nesse dia foi uma missionária a Glaucia, ela já passou um período lá na Amazonas, no Rio Joruá, e ela foi e confirmou, né? Através dessa palavra, Deus foi e falou que era no Rio Joruá, onde tem 2 irmãos da mesma igreja que eu, lá em Brasília, da Casa de Adoração Profética, que eles já estão lá no Rio Joruá, que é um trabalho com os ribeirinhos. Eles já estão lá, já tem mais de 2 anos que eles estão com esse trabalho lá de evangelização nos povos ribeirinhos, que é no Rio Joruá, no Amazonas.
Então, aí eu já conversei com eles, né? Que Deus, ele quer que eu faça a minha primeira experiência transcultural com eles. Sim. Durante esses 6 meses. Ano que vem eu vou terminar a escola em janeiro. E vou para Amazonas, no Rio Juruá. Sim. Vou aprender, né? Vou servir, ter a minha primeira experiência transcultural com eles. Servindo lá durante 6 meses. Após esses 6 meses, eu vou estudar o inglês no Quênia. Onde eu vou estar servindo. E após eu estiver bem no inglês, né? Eu vou para o Sudão. Que é a nação que... aquele é o limite ali que Deus me deu até hoje, né? E o interessante E é Deus que vai direcionando. E o interessante, assim, que Juruá são 5 letras, Quênia são 5 letras e Sudão são 5 letras. Oxi. Então, todas essas nações, Deus ele confirmou falar, né? Comigo através disso, do número 5. Fala da bandeira. Espera um pouquinho. Ô, Sara, por que você tá rindo, Sara? Fala pra gente. Porque você acha que ele tá mentindo, Sara? Eu não aguento com as caras do Carlos. Por quê? O mistério do Daniel com esse número 5 aí, a gente já riu demais dele. Ele chegava lá... Sara, você não tá acreditando? Não, eu acredito sim, que eu não aguento. Ele fica fazendo as caras e não dá. Mas você acha que ele tá inventando? Fala logo aí, Sara, o que tá acontecendo? Não, é bênção demais, eu acredito. Hein, Daniel? Sim. Você acha que a Sara não está acreditando na sua visão? É culpa do Carlos, ele tem que virar pro lado de lá. Eita, fala, Carlão. Porque o Daniel chegava lá no quarto, a gente ia no mesmo. Fica falando em mistério Aí ele chegava, cara, Deus tá falando comigo do Sudão. Como, Daniel? Tio, é 5. Tudo é 5. 5 horas, 5. O número é 5. 5 horas. 5 e não sei o que. Aí eu juro, ficava assim, meu Deus. Que mistério é esse dele com Deus, né? Porque Deus tem as suas maneiras de falar, dependendo da pessoa. Cada um de forma individual. Aí... O importante é que ele entenda. Exatamente, Deus tem as suas tem maneiras discernimento, de passar a mensagem para cada um. Só que a gente já riu desse número 5 com ele. Tá vendo? Você fica falando. Cadê? Você não tem noção, não. E aí, a última vez agora a gente foi no monte, lá na nossa missão tem um monte que a gente sobe, que é onde tem uma cabana, o pastor Zé. É o pastor sobre a missão, né? Ele não é o presidente, mas é o fundador, um dos fundadores. Dos fundadores, quem ficou foi só ele, né? E ele é uma referência grande para nós, assim, de homem, de caráter, de tudo. E ele tem um monte, a gente tem várias bandeiras de nações lá, né? Muitas mesmo, umas 40, 50 nações, tudo povo não cansado, são esses países assim, casca grossa. E nós subimos lá para ter um momento de oração, a gente tava de jejum esse dia? Tava iniciando o jejum. E aí... Cada um foi pra frente de uma bandeira e tá lá orando. E ele não conhecia a bandeira do Sudão. E o Daniel tá lá orando embaixo de uma bandeira, né? Orando. Aí e cada um andando no meio da mata lá, porque é uma mata fechada e as bandeiras no meio do mato. E entre umas 50, 60 bandeiras, ele parou bem de baixo pra essa lá. Aí o pastor falou, ora por essa nação que tá aí na sua frente. Ele tá lá, né? Orando. Aí ele chega de nós. Rapaz! Essa aqui é a bandeira do Sudão, não é possível isso aí, ó. É Deus de novo falando. Mas é desse jeito mesmo, né? Amém. O senhor vai direcionando, vai falando, né? Vai revelando o caminho. Diz alguns que a gente tem que dar o primeiro passo, depois Deus vai colocando no chão. Exatamente. Né? E vai montando o quebra-cabeça e a gente vai fazendo. A gente brinca porque é tudo doido. A verdade é essa. Que é andar sobre as águas. O Paulo fala assim, se eu enlouqueci, foi para Cristo. Então não tem ninguém normal lá, não. Fala, Sara. E a Sara, é normal, você acha? Ela ainda tá normal, mas daqui a pouco... Rapaz. Ô, Sara, fala, o que você quer falar? Nada? Então tá bom. Pessoal, vamos lá. Então, eu quero estar encerrando, né? Mas antes disso, Carlos, quantos tipos de missionário tem? Tem um missionário que ora para você e tem um missionário que oferta. E o outro missionário? Quantos tipos de missionário tem? Nós falamos de 3 principais, né? Que é o que vai em intercessão e oração. Sim. Um missionário que
ajuda financeiramente, Sim. e o que vai se dispõe a ir. Que vai pra guerra mesmo. Mas eu creio que todo mundo tem que fazer os 3. Todo mundo? Todas as pessoas têm que... Talvez você não vá para ficar. Então, vamos pôr um adendo assim. Pelo menos orar e ofertar você tem que fazer. Tá. Se você não for. Porque é uma comissão para... Esse negócio de missionário não tem na Bíblia, né? Certo. É a igreja que vai. É a igreja. É o ID, né? O primeiro ID lá que a gente vê é Jesus enviando 12. Sim. Na verdade, o primeiro ID mesmo, ele enviou 70. Sim. Depois ele enviou os 12 e as mulheres ali. Mas o missionário mesmo, transcultural, os primeiros foram Barnabé e Paulo. Sim. Eles estavam na igreja de Antioquia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós levantar 2 pessoas para irem. Sim. E eles começaram a implantar igrejas porque as igrejas estavam... Aos gentios. Exatamente. Os confins. E olha para você ver o tanto que isso é violento. A Bíblia diz que estavam muitos mestres e profetas. E coube entre nós levantar Saulo, ainda era Saulo, e Barnabé. Eles não eram apóstolos. A Bíblia diz que estavam mestres e profetas. Provavelmente, os 2 eram mestres da palavra. Porque Saulo tinha uma carga bíblica. Só que de mestre... ele se tornou um apóstolo. E para mim, na minha opinião, ele mesmo diz, eu trabalhei mais do que todos os outros. Ele foi o maior apóstolo. Ele foi o cara mais parecido com Jesus da Bíblia. E não ter conhecido, né? Andado com Jesus. Não andou, mas ele cumpriu o mesmo nível de renúncia de Jesus. Não desfazendo os outros apóstolos que também morreram por Cristo. Você ouviu na história todos eles. Mas ele cumpriu tanto o ministério de mestre que Jesus tinha, ele cumpriu. Ele cumpriu o ministério de bispo que Jesus tinha. E ele cumpriu o ministério apostólico. Jesus foi enviado por Deus. Então, ele cresceu na graça. E ele recebeu de Deus uma porção dobrada. Porque ele precisava ir aonde os outros apóstolos não estavam querendo ir. Você lembra que mata e come, Pedro? Não, nunca comi. Os outros apóstolos não queriam sair de Jerusalém. Então, eles perderam... Eu creio de verdade nisso, que eles perderam uma posição, não em relação ao trono, que eles vão julgar, mas uma posição em relação a galardão. Deus, ele não vai ficar parado. E por isso eu digo que a igreja tem que ir. A nossa maior dificuldade, o missionário acha, muitas vezes parece que é financeira, não é. Nossa maior dificuldade é pessoas realmente compromissadas com a oração e estar com a gente. O missionário, é raríssimo o missionário que vai e volta por causa de dinheiro. Deus, o reino de Deus é riquíssimo, ele vai arrumar o recurso. Ele providencia. Ele vai providenciar o recurso. Se não vier da sua mão, Deus vai usar alguém do mundo para levantar. Deus não precisa de dinheiro. Mas o missionário muitas vezes fica muito sozinho no campo, sem cobertura espiritual. A família, quantos e quantos missionários ficam com depressão, a família... Tem que falar isso, porque as pessoas acham que missão é mil maravilhas. Nós temos que colocar os pés no chão. Muitos voltam separados. E muitos voltam com a fé enfraquecida. Por quê? Porque os irmãos que têm condição de, às vezes, ir lá na nação visitá-lo ou trazer ele para o Brasil, não trazem para ele estar em família. Ou não vão lá fazer uma companhia para ele. A Sara falou do lado emocional. O lado emocional derrubou o maior profeta da Bíblia. Foi Elias. O homem fazia fogo descer do céu e pediu para ir embora, não aguentou completar a missão. E a oração. Se você não pode, durante muitos anos eu não podia ir e não podia ofertar, mas eu me lembro de, com 12, 13 anos de idade, olhar na minha Bíblia, a Bíblia tinha mapas, né? Você lembra aquelas Bíblias que tinham os mapas atrás? E orar 7 horas por dia por nações, sem saber o que Cristo estava gerando em mim. Eu não sabia o que era nação, eu não sabia nada. Eu sabia que existia um clamor do Espírito Santo a respeito daqueles povos. E a oração das crianças é o perfeita, né? E eu intercedia pelos missionários, eu não sabia direito. E eu creio que o que mais falta pra gente é essa família que tá com a gente. Não só financeiramente, esse é o último ponto. A família biológica ou espiritual? Não, espiritual. Eu creio até que a família biológica muitas vezes não vai estar com a gente. Eles são seus pais, eles não querem que você perca a sua vida. Na verdade, eles querem que você volte, né? Jesus me deu uma palavra.
só encerrando com isso a minha parte, que eu tinha muita dificuldade. O meu pai, ele lutou muito por mim, para eu formar. Sim. Meu pai venceu na vida através do estudo. Ele é meu pai, ele me ama. Ele não enxerga o propósito de Deus na minha vida, ele me ama como filho. Sim. E como filho, ele quer o melhor, dar aos olhos dele. Sim. E eu não tinha dificuldade em deixar o dinheiro para trás, nem nada dessas Conforto. coisas, nada. Eu tinha dificuldade em falar pro meu pai que eu não ia cumprir aquilo que ele tinha sonhado para mim, depois dele ter lutado tanto comigo para conquistar as coisas. Sim. E o Senhor me deu uma palavra quando Maria tá debaixo da cruz de Cristo. Sim. Junto com João. Sim. Ninguém queria que Jesus estivesse naquela cruz, mas aquela mulher queria menos do que os outros. Se ela pudesse fazer um pedido para Deus, era que ele deixasse ele descer de lá, porque ela não enxergava ele como Cristo, ela enxergava ele como filho. Sim. Ela não conseguia enxergar o propósito de Deus na vida daquele jovem. Sim. Era o filho dela. Sim. E Jesus me disse, os seus pais nunca vão conseguir enxergar. Mas eles vão ter, porque para eles, o filho deles está morrendo. Para Maria, o filho dela estava morrendo. Sim. Mas ali estava nascendo o Salvador. É verdade. E nós temos que cumprir, nós não temos que desrespeitar a nossa casa de forma nenhuma. Sair debaixo de obediência e amor. Sim. Mas a família muitas vezes não vai conseguir entender. Agora a família cristã tem que entender. Porque esse chamado, se você não cumprir o ID, você vai ter que dar explicações ao Senhor. Sim. Eu não estou falando de salvação, eu creio que vai ser salvo. Sim. Mas a única coisa que ele pediu para a igreja fazer: amar o próximo e cumprir e pregar o evangelho. Sim. Então, vamos junto. Tá certo. E como missionário, vocês têm que estar dispostos não só, hein, Sara, não só a renunciar, mas a morrer todos os dias. É isso mesmo? O que é morrer, Sara, para você? Porque o missionário, além de vocês renunciarem a vida de vocês aqui na Terra, é estar pronto para morrer fisicamente. Eu penso assim. Você quer falar, Sara? É estar disposto a morrer, né? Nenhum de nós quer, né? Eu tenho o pastor Rodrigo que ele tem essa vontade, né? De ser um mártir. Sim. Mas é muito difícil alguém que quer mesmo. Falar assim, eu não quero. Não quero ser morrer. mártir. Eu não quero. Não vou dizer pra você que é uma vontade minha. Eu quero, nossa, meu sonho. Não é. Mas essa questão de dizer sim é dizer eu estou aqui. Eu não quero. Se tiver outra opção, beleza. Mas fazer se sinceramente igual Jesus, eu estou né? Aqui. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. De um evento, Radicais, né? E eu cheguei de lá bem tocada, assim, sabe? É uma simulação da Igreja Perseguida. Sim. E eu cheguei de lá muito tocada, eu mandei mensagem pra minha mãe e eu falei pra ela, mãe, a senhora pode ficar tranquila. Era um teatro? Porque é uma simulação da Igreja Perseguida. E eu falei, a senhora pode ficar tranquila, que a senhora nunca vai me ver, nunca vai chorar por eu estar nas drogas, por eu estar em qualquer lugar assim. Sim. Mas a senhora um dia pode chorar por receber a notícia que eu morri por Jesus. Sim. Porque eu estou disposta a dizer sim, aonde o Senhor quiser me levar. Sim. Não é algo que eu quero falar assim, é meu sonho, porque tem pessoas que querem, tem pessoas que, né, o sonho delas. Mas estamos aí, né? Estamos aí, né, para fazer o que for necessário. E a gente sabe que nos últimos dias realmente vai, né, apertar. Principalmente aqueles que ficarem na tribulação também, né? Que vai ter que negar mesmo o Cristo. E sendo missionário ou não, vai ter que ser provado. Ô Daniel, e para você, Daniel, morrer todos os dias, como que é? O Daniel tá disposto mesmo? É isso mesmo? Eu acho que a partir do momento que você é justificado, né? O primeiro processo é quando você é justificado, vem de cima para baixo, né? Depois você nasce de novo. A partir do momento que você nasce de novo, é gerada uma nova natureza dentro de você. Sim. E para essa natureza reinar, sim, você precisa matar a sua velha natureza. Sim. Que é renunciar sim, àquilo que você gosta, renunciar ao seu conforto, sim, renunciar aos seus projetos, seus sim, planos, sim, renunciar à vontade que
desde quando você cresceu, aquelas vontades foram geradas, né? Mas a partir do momento que você nasce de novo, novas vontades surgem, que são as vontades do Espírito Santo. Sim. E para você se submeter a ela, você precisa renunciar às velhas vontades. Sim. Então, para mim, a partir do momento que eu aceitei esse propósito, aceitei essa chamada, né, do ID, eu renunciei tudo do velho Daniel. Sim. E agora estou submetendo ao novo Daniel. Certo. Que eu posso morrer num campo missionário. Sim. Eu não vou mais estar submisso às minhas vontades de estar no conforto de casa, de estar no conforto do meu lar, da minha família. Sim. Mas vou estar num campo onde não conheço ninguém. Fazendo a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai. Sim. E aquilo que, se esse for o nosso destino, amém. Não é não? Assim só seja. pode morrer quem já está morto, né, por Cristo. Essa é a verdade. Todo cristão deveria saber que quando ele levanta a mão para aceitar Jesus, ele está levantando a mão para morrer. Morrer todos os dias. Não é verdade? Isso aí. Então tá bom, vamos encerrar esse podcast, certo? Carlão, foi um prazer, tá? Ter você aí com a gente. O Daniel também. Prazer foi nosso. Certo, Daniel? Obrigado por ter vindo. A Sara também. Sarinha, Deus abençoe. Conheci a Sara hoje. Não sabia que a Sara era filha do pastor, do apóstolo Eliseu. Fiquei conhecendo hoje a Sara. Rapaz, mas Sara, continue assim sendo essa bênção que você é. Tá bom? Certo. Então vamos lá. Quer deixar algum recado? Queria. Sim. Eu queria deixar um recado para quem estiver nos assistindo aí, Sim. o meu pastor. Sim. Para procurar o propósito de Deus para sua vida. Sim. Missões não é o único propósito que o Senhor quer fazer, né, na Terra. É o principal. Sim. Mas uma vida fora desse lugar é uma vida completamente jogada fora. Então, procure encontrar o Senhor. Quando você encontrar o propósito da sua vida, no propósito você vai encontrar o próprio Senhor. Sim. O maior desejo do nosso coração em cumprir e fazer missões não é a glória de fazer missões ou morrer, é encontrar Jesus Cristo no meio do caminho. Sim. Encontrar a Cristo na Amazônia, ou no Sudão, ou em qualquer lugar que a gente for. Jesus Cristo é o nosso alvo. Amém. Quer falar, Daniel? Só dizer que o maior propósito que tem sobre nós é estar alinhado com a vontade do Pai. Sim. Então que todos vocês que estão assistindo busquem estar alinhado com a vontade do Pai. Amém. E o propósito vai se cumprir. Amém. Sara? Não, é isso aí. É um despertar aí na juventude, né? Certo. Para cumprirmos o propósito. Amém. Pessoal, antes de encerrar, quero dizer para vocês o seguinte, né? E para vocês também. Eu não vou dar meu testemunho aqui para vocês, mas aos 7 anos de idade, eu estava na igreja católica e a minha visão era ser um padre, porque eu conhecia somente a igreja católica, tá bom? Eu não tinha uma direção. Eu saí da cidade e fui morar num sítio. Quando eu voltei com 10 anos de idade, eu conheci uma igreja evangélica. E nesta igreja, com 10 anos, conheci o pastor e então aceitei Jesus. Fui batizado aos 11 anos de idade, já sabendo o que eu queria ser. E eu sei que é muito importante, tá? Uma pessoa já ter uma direção do que ele quer ser. Uma outra coisa que eu digo para vocês, e concordo com tudo que vocês falaram, é o seguinte, que a gente não escolhe, tá, o destino nosso. Eu morava no interior de São Paulo. Deus um dia me enviou para São Paulo, capital. Mas acabou me trazendo para este lugar. Um lugar que, se for ver, não era um lugar que eu gostaria de estar. Mas, Daniel, eu tenho certeza absoluta que é o lugar que Deus me colocou ali. Entendeu? É uma grande diferença. Você ter uma convicção de que é Deus que te colocou em um lugar que você queria estar em outro lugar, tá? Isso é do ser humano, é da alma,
do ser humano, é assim. Mas quando você tem uma convicção, meu irmão, Daniel não queria estar na cova dos leões, mas ele era o processo, ele tinha que passar. E nem o Sadraque, Mesaque e Abednego também não queria estar na fornalha, tá bom? Mas todos nós temos aquele momento de desconforto, mas a gente não pode perder a convicção, a certeza de que Deus é com a gente. E quando a gente tem certeza, convicção de que Deus é com a gente, meu irmão, nós estamos prontos para morrer. Amém. Fisicamente. Tá certo? Então, tamo junto. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso podcast. Aleluia, glória a Deus. E quero pedir para vocês, deixem o like de vocês, se inscreve, vocês vão assistir outras histórias deles e vocês compartilham, envia esta mensagem para outras pessoas que possam ser edificados e abençoados também, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, por enquanto é só. Shalom, shalom, saúde e paz, alegria e prosperidade. Amém? Amém, Sarinha? Deus abençoe, Deus abençoe, Amém. Deus abençoe. Tamo junto aí, em nome